Olá, tudo bem? Eu sou o Dirceu Rezende e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os recursos de auditoria do Power Embedded. Toda vez que um usuário ele acessa um relatório, a gente grava esse acesso, grava esse log aí, esse registro, para poder você depois conseguir consultar quem são as pessoas que estão visualizando quais relatórios. Tá? Então aqui no filtro você pode fazer um filtro por pessoa, né? Então você pode tanto selecionar aqui a lista de usuários quanto você pode digitar. Então, por exemplo, eu coloco aqui Dirceu e ele vai retornar o acesso de todos os usuários cujo e-mail, tenha essa expressão aqui Dirceu. Eu poderia colocar, por exemplo, Gmail. Ele vai pegar todo mundo que tem conta Gmail, por exemplo. Então você pode fazer tanto filtro, por exemplo, eu quero ver o que esse usuário Dirceu.rezende acessou, quais relatórios ele acessou. Eu clico aqui no filtro, ele vai trazer todos os acessos que esse usuário fez aqui no sistema. Também posso fazer o filtro por relatório. Eu quero ver, por exemplo, esse relatório Azure DevOps Board, quem são as pessoas que acessaram esse relatório. Eu aplico o filtro e vou vendo todas as vezes que ele foi acessado, e aqui eu consigo ver a data, a hora, quem foi o usuário que acessou, Então eu tenho todas essas informações. Aqui embaixo a gente tem a paginação para poder navegar entre os resultados. Posso até aplicar um filtro cruzado, por exemplo, às vezes que o Dirceu acessou esse relatório aqui. Então eu posso fazer esse filtro e também tem um filtro de data. Então, por exemplo, eu quero ver as vezes que o Dirceu acessou do dia 1º de outubro até o dia 7 de outubro. Também posso fazer um filtro de hora. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, do dia 1 até o dia 7. Então eu vou colocar, por exemplo, do dia 1, eu posso fazer do dia 1 até o próprio dia 1. E eu vou colocar, por exemplo, de meia-noite até a 1 da manhã. Vou clicar aqui no botão de filtro. Na verdade eu acho que eu filtrei errado. No dia 5, que ele vai pegar de meia-noite até 1 da manhã. Então ele retornou esse page view aqui, essa visualização que foi às meia-noite e 42. Então você pode fazer vários tipos de filtro, de combinações de filtros aqui para você poder encontrar essa informação. E com isso você consegue saber cada acesso, cada vez que esse relatório foi visualizado. Você também pode exportar esse resultado para CSV ou Excel. Se você quiser fazer uma análise no Power BI, fazer alguma análise no Excel mesmo, você consegue exportar esses resultados. Vou exportar aqui para Excel, por exemplo, para mostrar para vocês como é que fica. Então ele apareceu aqui para baixar, vou abrir o arquivo. Abro ele aqui, vou mandar expandir. E aqui tem cada uma dos acessos, cada uma das vezes que esse relatório foi visualizado. Ele exporta a lista inteira de acessos e aí você depois consegue fazer uma análise em cima disso. A gente também tem a auditoria de entidades. O que é auditoria de entidades? É todas as vezes que um objeto, seja um relatório, um usuário, grupo, pasta, uma empresa foi cadastrada, uma configuração foi alterada, qualquer coisa que é alterada aqui dentro do portal de administração do Power Embedded, a gente armazena essa alteração criação exclusão. Então aqui no filtro você também consegue ter um filtro exatamente igual àquele de relatórios. A diferença que a gente tem a entidade, que é basicamente você pode selecionar um grupo, uma organização, uma companhia, que seria uma empresa, uma pasta, um relatório, uma configuração de RLS e um usuário. E você tem a ação, added é de criação, deleted é de deleção e updated é de atualização. Então eu quero ver, por exemplo, vou pegar o deleted e vou pegar o user, por exemplo. Eu consigo ver todos os usuários que foram apagados aqui no sistema. Então eu clico aqui no botão de added, por exemplo, para ver os usuários cadastrados. Posso pegar, por exemplo, esse usuário aqui, que o Dirceu Rezende, eu cadastrei nessa data aqui. Se eu quiser saber qual foi esse usuário que eu fui cadastrado, eu clico em exibir detalhes. Ele vai me trazer o e-mail dessa pessoa. Esse foi o e-mail que eu cadastrei nessa data. E se eu quiser ver todo o histórico desse usuário, por exemplo, eu clico aqui em exibir detalhes e eu tenho essa opção ver todas as auditorias, que a gente vai abrir todas as auditorias desse usuário que foi criado. Então se eu clicar aqui, ele vai trazer essa informação que foi o Dirceu que cadastrou e eu que alterei ele. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, exibir detalhes, eu vejo todas as modificações. O que foi alterado foi a permissão nível de relatório. Ele não tinha acesso a nenhum relatório, agora ele tem acesso a esse relatório com esse ID aqui. Então, volto aqui para a auditoria de entidades. E aqui eu tenho todas as informações. Por exemplo, eu consigo pegar que foi criado um relatório. O Dirceu Rezende criou um relatório às 6h10. Eu clico aqui em exibir detalhes. Eu consigo ver que o nome desse relatório aqui, por exemplo, é um relatório chamado Demo02. Nessa data, ele foi criado pelo usuário Dirceu.rezende.
E aqui ele tem todas as propriedades que foram criadas, né? Então você consegue ver certinho quais são as propriedades, você consegue ver se ele estava habilitado ou não, então ele é o relatório que está habilitado. Você consegue ver cada um dos atributos para saber o que foi modificado, criado ou apagado. E aí, falando em apagado, por exemplo, eu posso ver usuários apagados. Eu venho aqui em Deleted, venho aqui na parte de Organization User, clico em filtrar, ele vai trazer a lista de todos os usuários que foram apagados aqui, quem foi o usuário que apagou. Então eu clico aqui, por exemplo, nesse segundo usuário da lista, vou clicar em exibir detalhes. Como é um registro deletado, eu não tenho muitas informações dele consultando diretamente isso daqui. Para isso que a gente criou esse link, ver todas as auditorias, que aí eu vou conseguir abrir todo o histórico desse usuário que foi apagado. Eu vou conseguir saber quando ele foi criado, alterado, deletado e por aí vai. Então eu clico nesse link, ele vai trazer esse registro que no dia 12 esse usuário foi criado pelo Dirceu Rezende. Clico em exibir detalhes, eu vejo, por exemplo, qual que é o e-mail. Então é esse e-mail aqui, o nome desse usuário se chamava Dirceu Moraes Rezende Filho. Fecho daqui, vejo agora quando que foi deletado. Foi deletado no dia 13/9, às 10h59, pelo Dirceu.Rezende. E aqui eu consigo fazer isso para qualquer objeto dentro do portal de administração. Também tem auditoria de acessos. Então aqui basicamente o que ele armazena é todas as vezes que alguém entrou ou saiu do portal, ele armazena isso daqui. O registro de entrada, toda vez que ele loga, saída é toda vez que ele vem aqui e clica no botão de sair. O que pode acontecer é que tem usuários que eles entram e não saem, porque eles nunca saem, clicam em sair aqui. Ele fecha o navegador ou desliga o computador e quando ele for acessar de novo já está em outra seção, ele tem que logar de novo e acabou não criando esse registro de saída. Mas toda vez que ele loga, a gente armazena esse registro de quando que ele entrou, né? Então aqui eu tenho a data que a pessoa logou, o e-mail do usuário, e aqui eu tenho a ação que ele executou, se foi um sign-in ou se foi um sign-out, ou seja, sign-in é quando ele logou, sign-out é quando ele deslogou. Clicando aqui eu tenho a opção de exibir auditorias de identidade, que ele vai trazer todo esse histórico de sign-in e sign-out desse usuário que eu estou clicando aqui, e tem auditorias de entidade, que eu consigo saber todas as vezes que esse usuário aqui, que está logando, ele sofreu modificação, quando que ele foi criado, ou talvez quando que ele foi apagado já. Então tem essas duas opções aqui também. Posso também exportar esses resultados para CSV ou Excel. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Excel, ele baixou o arquivo, vou clicar nele aqui, ele vai abrir o Excel para mim. Então eu posso clicar aqui, expandir, e ele vai trazer todo esse histórico aqui de eventos de login ou logout, né, que foram feitos aqui no sistema. Também tem a opção de filtro, então eu consigo escolher um sign-in ou sign-out. Posso digitar o e-mail da pessoa ou um pedaço do e-mail. Então, por exemplo, eu posso digitar só Dirceu aqui, ele vai filtrar somente pessoas que tenham Dirceu no e-mail, né? Posso colocar ação, então, por todas as vezes que o Dirceu, por exemplo, fez um logout. Então, eu tenho aqui esses eventos. E também posso fazer o filtro por data e hora, inclusive. Eu posso fazer só por data ou incluir a data e a hora junto. Então, eu quero ver, por exemplo, logins, os sign-outs do Dirceu que foram feitos do dia, sei lá, 20 até o dia... até hoje, por exemplo, 7 de outubro. Clique em filtrar, ele vai ter do dia 20/9 a 7/10, eventos de sign-out, foi só esse daqui no dia 28/9. E por fim, a gente tem a auditoria de uso. A auditoria de uso é somente alguns agrupamentos que a gente faz em cima da auditoria de relatórios, só que em vez de você ver view por view, você vê esses dados agrupados. Então aqui eu tenho basicamente 6 abas. Eu tenho a de usuários mais ativos, que aqui ele retorna um top 20, né? Os 20 usuários mais ativos nos últimos 7 dias. Ou seja, um ranking dos 20 usuários que mais abriram relatórios nos últimos 7 dias. E para poder ele aparecer aqui, ele tem que ter pelo menos um acesso, né, em relatório nos últimos 7 dias. Aqui a gente traz tanto a informação de acesso nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias e também nos últimos 90 dias. Também tem aqui a data da última vez que esse usuário acessou um relatório. Eu também tenho esse link aqui que você consegue ver, por exemplo, esse aqui tem 341 acessos a relatório nos últimos 90 dias. Se eu quiser ver cada um dessas 341 vezes que essa pessoa acessou o relatório, eu posso clicar nesse link aqui de ver todas as auditorias. Eu vou clicar aqui para abrir uma outra aba e a gente abrindo aqui, você vê que ele já está aplicado o filtro desse usuário por padrão e aí você consegue navegar para ver cada um desses 341 page views, né? Esses acessos a relatórios que esse usuário
fez aqui no portal de visualização. Então é bem fácil, assim, bem intuitivo. Como todas as outras telas do sistema, você tem essa barrinha cinza que você consegue aplicar um filtro. E como esses campos aqui são campos numéricos, eu consigo fazer filtro tanto de número, então digito aqui a quantidade que eu quero ver, quanto, por exemplo, coloco maior do que 20. Nesse aqui eu posso colocar, por exemplo, maior do que 2 e ele me retorna. Aqui eu tenho também a aba de usuários menos ativos, ou seja, eu tenho um top 20 de usuários que menos acessaram relatórios nos últimos 30 dias. Para poder ele aparecer aqui, ele tem que ter pelo menos um acesso no relatório nos últimos 30 dias. A visão é muito parecida com a de mais ativo, só que aqui é o caminho inverso, né? São pessoas que estão criadas dentro aqui do sistema. Eles nos últimos 30 dias, eles acessaram pelo menos uma vez algum relatório, só que aqui a gente retorna os 20 usuários que menos acessaram relatórios. Então é até bom para poder entender usuários que talvez não estejam utilizando muito aqui a plataforma. Os mesmos campos a gente tem em relação a usuários mais ativos e a gente tem essa aba aqui de usuários não ativos. O que é isso? Usuários que foram criados aqui no portal e que nunca acessaram nenhum relatório. Como a gente cobra por usuário, é um forte indicador de pessoas que talvez valha a pena você revisar, né, se vale a pena manter esse usuário aqui cobrando no sistema ou não. Então são pessoas que foram criadas, nunca acessaram nenhum relatório. Essas mesmas visões que a gente tem a nível de usuário, a gente também tem a nível de relatórios. Então a gente tem os relatórios mais acessados, ou seja, o ranking dos 20 relatórios que mais foram acessados nos últimos 7 dias. Então para aparecer aqui ele tem que ter pelo menos uma visualização, né? Você consegue até mudar a ordenação de todas essas abas aqui. Então, por exemplo, a ordenação padrão é pelos últimos 7 dias. Mas eu quero ver os que têm mais acesso nos últimos 90. Eu clico na coluna, posso fazer a ordenação crescente ou decrescente em qualquer uma dessas colunas aqui. Posso ordenar pelo nome do relatório também, pela data do último acesso, enfim, pela informação que eu achar melhor para a minha visão aqui. Então, esse aqui provavelmente são os relatórios mais críticos, né, que são mais acessados aí pela organização. E uma vantagem, né, do Power Embedded é que isso você consegue visualizar para todos os relatórios que foram importados, independente se está tudo dentro de um workspace só ou se está espalhado em dezenas, até centenas de workspaces diferentes. Você tem uma visão única, centralizada de acesso tanto de usuário quanto de relatório. Também tem uma aba de relatórios menos acessados, que é a visão inversa dos mais acessados, né? Ele vai trazer uma lista dos 20 relatórios menos acessados nos últimos 30 dias. Então, tem vários relatórios aqui que nos últimos 7 não tiveram nenhum acesso, nos últimos 30 eles tiveram algum tipo de acesso. A ordenação padrão é pelos últimos 7 dias. Como eu falei nas outras abas, você pode trocar pela ordenação que você achar que faça mais sentido para a análise que você está fazendo, né? Tem a data aqui da última vez que ele foi acessado e você também consegue fazer filtros aqui em cada uma das colunas. E aqui também tem os relatórios não acessados. Aqui são relatórios que foram importados para a plataforma e desde então nunca foi acessado por nenhum usuário. Então esse também é um indicador muito forte, né, para você validar se esses relatórios eles fazem sentido ainda de se manter criados no próprio Power BI Serviço, porque muitas vezes tem um relatório que você tem que manter o relatório funcionando, atualizando. Às vezes são relatórios que demoram muito para atualizar, então eles demandam muito recurso do servidor. Pode ser que um relatório desse ele fique dando muito problema, tem gente para ficar toda hora olhando, mantendo esse relatório atualizado corretamente, e todo esse trabalho às vezes não está se surtindo efeito, porque ninguém está acessando esse relatório. Ou mesmo um problema de permissão. Pode ser que você tenha importado o relatório, tenha esquecido de dar permissão para os usuários e ninguém esteja vendo esse relatório. Então as pessoas às vezes nem conhecem, nem sabem que esse relatório existe. Então vale um tipo de análise, né, para saber primeiro se a permissão está ok, se elas podem acessar e não estão acessando, porque talvez não seja importante mais esse relatório, ou se realmente ninguém acessa o relatório. E aí vale a pena analisar se faz sentido continuar mantendo esse relatório criado, sendo atualizado e monitorado, né, para saber se ele está funcionando, se está tudo certinho com ele. Então essas são as auditorias do Power Embedded, que com certeza vão ajudar muito na gestão, na governança e no monitoramento do uso do portal, né? E até para saber se tem usuário que você pode excluir, se tem relatório que você pode excluir ou não. Mas um grande diferencial aqui do Power Embedded dá mais poder, dá mais facilidade para os nossos usuários compartilharem relatórios na empresa de forma barata, responsável, segura e fácil.